A Fujifilm acabou de lançar uma das máquinas mais gimmicky e mais interessantes dos últimos 3 anos. Estou, como é óbvio, a falar da Instax Mini Evo Cinema. Ela foi anunciada há perto de 1 semana e meia no Japão e já temos alguma informação, pelo menos em japonês, e alguns blogs já começaram a traduzir informação, por isso eu estou aqui para vos contar tudo sobre esta máquina, porque esta máquina é super interessante. Em primeiro lugar, vamos ver o design. O design, como podem ver, é fantástico, inspirado nas câmaras antigas que filmavam em Super 8, logo as câmaras antigas de filme, que faziam vídeo. Isto porque esta máquina também faz vídeo. Não só faz fotografia, como também faz captação de vídeo até clipes de 15 segundos, o que é uma vantagem muito diferente comparada com a Instax Mini Evo normal, que não faz vídeo. Podemos ver aqui então que temos vários botõezinhos de lado, alguns deles são bastante autoexplicativos, como por exemplo o botão de On e Off, o de Still and Cinema, que é para trocar entre fotografia e vídeo. Ao lado dele temos um dos maiores selling points desta máquina, que é conhecido como Eras Dial. O Eras Dial é um botão que nos permite trocar entre 10 presets diferentes, cada um deles inspirado numa década. Temos aqui a indicação desde 1930 até à década atual de 2020. Por baixo do Eras Dial temos um botão de zoom e ao lado, em tradição como a Instax Mini Evo, que para quem já usou uma sabem que tinham de rodar um botão como se fosse os de puxar o rolo nas máquinas para imprimir. Neste caso vamos ter de rodar. Eu acho fantástico, eu gosto muito desta atenção ao detalhe, de dar alguma coisa que uma pessoa possa interagir para criar uma ação. Adorei na Instax Mini Evo, é das coisas que eu mais gosto na minha máquina e nesta aqui acho fantástico. Mais coisas que conseguimos ver é que na parte de trás temos um pequeno ecrã, isto para gravar vídeo é excelente, porque temos este pequeno ecrã que nos permite ver o que é que estamos a gravar e temos também por baixo, como podemos ver, um botão para selecionar, um botão de OK, um botão de menu e um botão que nos leva à galeria, possivelmente para vermos aquilo que já lá temos. Prontos, estes botões de trás são pretty straightforward, mas os de lado são muito interessantes e eu gosto muito disso. Para além dos botões de lado, temos também a parte da lente, onde também dá para aumentar a potência do preset que estamos a usar. Se estamos a utilizar um preset de uma década específica, temos então uma intensidade de 1 a 10 que podemos utilizar este preset na nossa footage ou nas nossas fotografias. Fazendo as contas de cabeça, isto dá-nos perto de 100, pouco mais de 100 opções únicas para nós utilizarmos criativamente. E eu acho que isto é fantástico. A Instax Mini Evo já tinha alguns presets, tanto do tipo de lente e alguns efeitos criativos, e também eu gostava muito dessa componente e gosto, embora não a use tanto, mas acho muito interessante eles terem explorado mais uma vez esta opção. A última coisa que falta mencionar é que na parte da frente, pronto, por baixo da lente, temos então o trigger, que é para começar a gravar. Gosto muito do design, fantástico, e gosto ainda mais das funcionalidades. Então, como já falámos, ela grava até clipes até 15 segundos de vídeo, o que é muito bonito. A parte é que podemos editar estes nossos clipes e estes nossos pequenos vídeos diretamente na máquina, o que eu acho fantástico. Também dá para editar numa aplicação que aparentemente foi lançada com a máquina, específica para ela, o que vamos falar um bocadinho mais também daqui a pouco, mas eu gosto que possamos já controlar um bocadinho desse vídeo na máquina. Podemos encurtar os vídeos, editar, colar um bocadinho e eu acho que isso é muito fixe. Esta máquina tem uma bateria interna, tal e qual como a Instax Mini Evo, mas ao contrário da Instax Mini Evo, esta já funciona com Type-C, finalmente. Temos a máquina a funcionar com Type-C, o que é muito bom e muito mais atual. E felizmente o Type-C já está a ser mais standard em tudo, por isso ainda bem que é Type-C. Mais coisas sobre esta máquina que vale a pena mencionar. Como já o nome próprio indica, ela funciona com cartuchos da Instax Mini. Logo, toda a gama de cartuchos Mini vai funcionar nela à partida, o que eu acho bastante bom. E tem também uma adição nova que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Instax Rich Mode. Eu não sei o que é o Instax Rich Mode, parece-me só uma versão com mais brilho e mais saturação, mas as cores realmente ficam mais sólidas, por isso teria de testar para ver se é uma coisa que realmente vale a pena, mas mais uma funcionalidade numa máquina onde já dá tanto para explorar criativamente, eu aprovo. Por isso, por mim, sim, é interessante.
Esta máquina tem também um timer de 2 ou 10 segundos para utilizar em Selfie Mode e também podemos ver que na parte da frente tem um pequeno espelho, lá está, para o Selfie Mode ou até para um pequeno tipo de vlogging. Não sei em termos de áudio como é a captação, porque lá está, metade da informação que eu consegui encontrar foi traduzida de blogs de japonês em que não está a informação tão coerente, lá está o Google Translate, só vai até algum sítio, mas eu queria muito saber mais sobre esta máquina, tudo aquilo que eu conseguisse, daí eu estar a fazer este vídeo para partilhar com vocês todas estas funcionalidades. Lá está, este timer ajuda, é interessante, é fixe. Também sabemos que esta máquina está a ser lançada, não sei se vai ser vendido separadamente ou vem bundled com a máquina, 2 acessórios. Um grip para segurar melhor, que se encaixa na parte de baixo, dá mais área para a mão, pelo menos aparentemente pelo que dá para ver, mas também deixa de ficar tão plano para conseguir apoiar. Não sei se tem um encaixe para tripé ou não. Sem ele, muito possivelmente deve ter, que é onde ele vai encaixar, mas com este grip não sei se será compatível com tripé. Mas também devido ao design, o intuito desta máquina é andar com ela na mão e captar. Por isso não sei se irá ter ou não. Outro item que também vem adicionado é um pequeno óculo que dá para encaixar na parte de trás, possivelmente para criar alguma sombra para o pequeno ecrã e para usar diretamente junto ao olho, o que eu acho que é uma opção muito fixe e muito possivelmente em situações com muita luz ambiente até será bastante útil. Esta máquina tem uma memória interna que é capaz de armazenar 50 fotos ou até 10 vídeos, lá está, os vídeos têm a variável dependendo do tempo, mas permite também expandir através de um mini SD card, o que, pronto, já é comum, mas ainda bem que nos permite isto, se bem que não sei se seria muito possível, mas também realmente 10 vídeos parece-me um bocado limitativo, mas é sempre bom termos a opção então de conseguir estender o armazenamento da máquina. E vamos falar agora de uma das coisas que eu acho mais interessantes, que é a capacidade de, quando imprimimos as fotos, adicionarmos um QR Code para um pequeno vídeo. Esta funcionalidade para mim é o maior selling point. Acima do Erasdial, que é bastante interessante, esta funcionalidade para nós trabalharmos com clientes, nós temos o nosso assistente a gravar alguns clipes de behind the scenes, nós podermos gravar uma festa, pequenas coisas e conseguimos fazer um QR Code que nós damos à pessoa com um estilo do nosso vídeo em que as pessoas podem realmente ir lá e como nós vemos no vídeo da apresentação, eles podem aceder diretamente pelo QR Code e têm para fazer o download deste vídeo, o que significa não vamos estar dependentes de aplicações, não vamos estar dependentes que as pessoas tenham o mesmo software e não vamos estar dependentes de uma storage. Muito possivelmente vamos ter um certo limite de storage, não sei, mas é bom as pessoas poderem fazer download para partilharem nas redes sociais e poderem estar à vontade com então este pequeno vídeo que nós fazemos. Relembrando que podemos editar este vídeo diretamente na máquina, imprimir diretamente, escolher em qual canto é que queremos o QR Code e dar diretamente na hora à pessoa. Quando a pessoa vai aceder ao QR Code tem uma data de expiração, mas pronto, até essa data tudo muito bem, mas mesmo depois dessa data fica na mesma com memória física. E eu acho que isto é fantástico, porque grande parte da beleza de nós fotografamos com fotografia instantânea, temos as fotos prontas na hora para dar à pessoa, uma coisa física que nós conseguimos dar. E a Instax é muito prática neste aspecto, porque os cartuchos são fáceis de utilizar, as máquinas são fáceis de obter resultados bons e é sempre uma coisa muito boa de nós conseguirmos dar diretamente. Pelo que eu consegui entender, vai funcionar também como a Instax Mini Evo, o que significa que também podemos utilizar como impressora através da aplicação. Não sei se a nova aplicação que foi feita para esta Instax Mini, Evo Cinema, ou a aplicação que já utilizávamos para a Instax Mini Evo. Sinceramente não sei, mas adoro este detalhe. Acho que para pessoas que gostam muito de marcar a diferença a abordar os seus clientes, isto é fantástico, isto é diferente, isto distingue, mas isto é tudo muito bonito e eu acredito que quem esteja tão entusiasmado como eu estou até este ponto do vídeo não vai gostar da próxima notícia, porque já vos falei de tudo sobre a máquina, de como a máquina é fixe, de como a máquina tem tudo isto fantástico. Agora vem a parte chata. Não sabemos se vai sair fora do Japão.
Sabemos que a máquina vai sair dia 30 de janeiro. Sabemos que vai ter um preço aproximado de 55 mil ienes, o que é aproximadamente 280 euros, o que não é assim tão caro para todas estas funcionalidades, bastante perto até do preço da Instax Mini Evo, mas não sabemos se vai sair do Japão. E, por causa da querida da aplicação, não sabemos se vamos ter todas as funcionalidades mesmo que a mandemos vir do Japão. Pronto, esta é a má notícia. Peço desculpa, mas tinha de ser. Não queria guardar-vos desta informação tão importante. Eu espero muito que esta máquina saia na Europa e saia no resto do mundo, que esta máquina tem um potencial muito, muito bom em termos de criatividade, em termos de praticalidade, em termos de, mesmo de mercado, no mercado criativo. Eu acho que esta máquina é super fixe. E eu acho que ela vai ser um degrau acima do que a Instax Mini Evo já é. E se a Instax Mini Evo já é uma das máquinas mais divertidas de utilizar dentro da fotografia instantânea, então esta aqui tem o potencial para ser ainda melhor. Infelizmente, os chineses a partir de 30 de janeiro vão se poder divertir muito com esta máquina. Eu vou estar a acompanhar tudo, porque eu quero uma, mesmo que não funcione metade, eu acredito que ainda vai funcionar alguma coisa. Por isso, esperemos que ela funcione fora do Japão e esperemos que consigamos até instalar a aplicação para conseguir, pelo menos, utilizar algumas das funcionalidades. Relembrando que, se conseguimos editar na máquina, isto agora é a minha parte da teoria da conspiração e já a pensar demasiado, mas se conseguimos editar os vídeos na máquina e exportar diretamente com um QR Code para esse vídeo, possivelmente vamos conseguir utilizá-la sem a aplicação. Lá está. Eu tive de traduzir metade desta informação de blogs japoneses e do vídeo da apresentação. Espero que estejam tão entusiasmados com esta máquina, por esta máquina como eu, e espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me nos comentários se gostavam de ter, digam-me nos comentários as vossas teorias, digam nos comentários se é uma máquina que vocês gostavam de utilizar ou não, se acham que é só um gimmick que não vai servir para muito, se acham que é um bom upgrade no sentido que as máquinas instantâneas estão a tomar. E enquanto estamos a falar de máquinas instantâneas, se quiserem, eu tenho mais vídeos sobre máquinas instantâneas aqui no canal que podem ir ver, deve estar a aparecer aqui algum, e se não tiver a aparecer, não está a aparecer. Por isso, se gostam deste tipo de vídeos, sigam o canal e deixem um like e comentem, interajam e digam-me que outras máquinas é que gostavam que eu falasse no futuro. Por isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!